Fala aí, pessoal. Para manter até o compromisso que eu tenho com vocês de lançar 2 vídeos por semana, eu tô na gravação da mentoria, o negócio tá frenético, mas mesmo assim, o meu compromisso com vocês é manter os 2 vídeos por semana, e por isso o vídeo de hoje eu vou fazer uma análise rápida do HSML, que eu preciso falar alguns pontos para vocês, e no final do vídeo, sobre um ponto muito importante do ALZR. Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, então aqui o relatório do HSML agora de 2023. Vou fazer um overview dele, mas eu quero focar num ponto específico para vocês, porque quem assistiu esse vídeo, até que eu vou deixar aqui nos cards, que foi uma análise que eu fiz do HSML, inclusive foi do relatório de maio do ano passado, maio do mês passado, eu falei bastante sobre esse assunto, que na verdade vocês já devem até saber que é sobre emissão. Mas vamos lá, só para a gente observar uns pontos aqui que são de importância. Então, pessoal, o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês aqui é que o fundo está chegando da cota de mercado no cota de valor patrimonial. E o que isso significa? Vocês vão ver, eles até já escreveram isso aqui no relatório. Lembra que eu falo para vocês que a principal condição para uma condição boa de emissão é que a cota de mercado ela esteja acima do valor patrimonial. Então, ela está quase chegando lá. Então, provavelmente o HSML vem com emissão logo mais. Tá? Dando tudo cara para isso fazer. Inclusive eles até escreveram isso aqui no relatório e eu quero mostrar isso para vocês. Bom, então aquele ponto que eu gosto de destacar bastante na questão do que é o fundo que tem controle em todos os shoppings, ele é majoritário em todos os shoppings, isso traz um resultado muito importante para o fundo. Outro ponto, a gestão ativa que eles colocam aqui, que a administração é exclusiva. Esse é até um dos pontos que, de fato, se fosse olhando a primeira vez, eu não gostaria. Eu até comentei isso no vídeo passado, e até um dos critérios que eu coloco na análise de fundo de shopping, que eu vou ensinar lá na mentoria. Porque o fato de você ter uma gestão que é exclusiva do fundo, se ela tiver problema, você não consegue, o fundo não tem como trocar. Porque ela faz parte do fundo. É aquela mesma história que eu falei para vocês do síndico. Se a administradora do condomínio pertence ao síndico ou ao prédio, como é que a gente vai trocar? Se ela estiver fazendo um mau serviço, não estiver pagando fornecedor, não estiver pagando funcionário. Então é complicado. Mas no caso do HSML, tem funcionado bem. Mas é sempre bom ficar de olho. Aqui no comentário que eles iniciam aqui, eles colocaram, eu até falei sobre isso, eu até mostrei esse fato relevante no vídeo passado, que foi de um pagamento eles anteciparam juros acumulados no valor de 8 milhões. Isso aqui eles até colocam aqui, ó, isso ocorreu graças à performance operacional acima da esperada do portfólio, de maneira a também não oscilar de forma abrupta o patamar de distribuição atual. E aí o que eles colocam aqui que é muito importante para quem é cotista do HSML? Abrindo espaço para uma potencial distribuição de dividendos mais elevados no próximo ano. Porque essa antecipação, essa antecipação desse pagamento estendeu a carência dos juros para o ano que vem. Então, além de você ter reduzido a dívida, você aumentou o prazo de carência, o que possibilita que o fundo, o ano que vem, pague mais proventos, mais rendimentos. Eles até colocam aqui que a extensão de carência significaria uma redução de 10% nas despesas financeiras do fundo. Lembrando que, para chegar no fundo, a gente vai olhar lá na DRE, para chegar no lucro, tem as despesas. Então, se você tem redução de despesa, mantendo o lucro, você aumenta a distribuição. Aqui eles voltam a falar da questão do Shopping Uberaba, que olha só, eles apresentou um NOI de mais de 52% versus 2022, que o Uberaba é aquele shopping que tem basicamente um dos da alavancagem que o HSML tem, foi para compra desse shopping. Então, mas olha só como já que trouxe resultado, isso eu até falei no outro vídeo, é um shopping que está trazendo bastante resultado. Inclusive, o próprio Shopping Paralela, que é o outro grupo de CRIs de alavancagem do fundo, também já está aumentando o NOI. E esse aqui é um ponto importante, porque o Shopping Paralela, ele também é gerido pelo VISC. Só que no caso aqui, quem manda nesse shopping é o HSML. Então o VISC não está nem aí, tá até agradecendo a melhoria que a gestão do HSML está trazendo para esse shopping, o que reflete também para o VISC. Mas de fato a melhoria não tem nada a ver com o VISC, tem a ver com o HSML.
Então eles olha aqui que é o ponto fundamental desse vídeo, dessa parte do HSML que eu queria trazer para vocês. Eles colocam aqui, ó: entendemos que o cenário favorável aos fundos imobiliários refletido na recente apreciação das cotas devido ao aumento que teve do IFIX no último mês, últimos 2 meses, já antecipando o corte nos juros, viabiliza uma nova janela de emissões aos fundos, sobretudo os de ativos reais. Olha só, e no caso do HSML, após forte alta recente em relação ao preço sobre valor patrimonial, alcançou 98,5 ao final de junho. Ou seja, pessoal, eles estão querendo dizer, nós vamos fazer emissão, só estamos esperando a cota passar a cota patrimonial. Eles não podem dizer isso, obviamente, né? Mas é o que eles estão querendo dizer. Então, pessoal, fiquem atentos. A partir do momento que a cota de mercado do HSML ultrapassar o patrimonial, vem emissão aí. E aí, o que a gente tem que torcer e ficar atento é no custo. A gente tem visto emissões como do XPML dando zebra, o HGRU com umas taxas absurdas. Então a gente tem que torcer do XPML, principalmente fazendo 2 emissões uma atrás da outra. Mas no caso do HSML, a gente tem que torcer e cobrar que a taxa dessa emissão seja baixa. Porque, veja, compare com a LZR, por exemplo, o próprio PVPI, que eu fiz o vídeo na terça-feira, taxa ridiculamente baixa, a LZR também ridiculamente baixa. Eles têm que aprender com o mercado, até para não evitar virar motivo de chacota, como o próprio XPML virou. O HGRU não vira porque o fundo é muito bom. Então, mesmo com aquela taxa alta, a cota está muito barata. Então, acaba que se sobressai um pouco essa questão do custo. Mas no caso do XPML, a gente nem fala a questão do valor da taxa. Então, a gente tem que torcer para que o fundo, a gestão do HSML, HSI, faça um bom trabalho e faça uma boa emissão. Então, faz parte da gente acompanhar isso também. Aqui no resultado operacional, veja só, tem toda a parte de despesa financeira, eles colocam aqui, ó, despesa financeira não recorrente, que foi o pagamento que a gente falou lá de 8 milhões, e ele acabou usando o caixa do fundo, né, para vocês verem que o resultado do mês de junho foi 19, mas eles distribuíram 74 centavos, exatamente porque eles tinham o resultado do fundo estava bom, então eles conseguiram poder pagar essa antecipação de juros de CRI para poder resolver a questão e abaixar e tentar melhorar os rendimentos para o ano que vem. Passando aqui embaixo, eu quero mostrar para vocês a questão da alavancagem. Esse é o grande problema do HSML, que é a alavancagem, e por isso que o fundo precisa fazer emissão. E aí, continua essa questão de que é uma alavancagem ainda muito tranquila, porque por mais que ela seja muito alta, o fundo não precisa desembolsar caixa até o final de 2024. Então, eu pergunto para vocês, o que vocês acham que vem de valor para emissão? Porque olha só, ele tem um caixa de 84 milhões. Vamos supor que ele faça, o PL dele hoje, se a gente for somar o PL dele, está em 1 milhão e 500, se a gente for pegar aqui, é porque ele tem descontando essa alavancagem dele aqui. Então, se a gente pensar no seguinte, vamos pensar numa emissão de 300 milhões, que a gente pega um fator de proporção de 30%, por exemplo, ou um fator de proporção se a gente subir um pouquinho mais, imagina uma emissão de 50%, de 750 milhões, mas vamos pensar numa emissão mais tranquila de 300 milhões, que na minha opinião é o que vem aí. Ele já conseguiria, por exemplo, usar 100 milhões para aumentar a participação em shoppings ou adquirir novas participações e até, por exemplo, quitar alguns desses CRIs. Por exemplo, com 200 milhões ele quitaria esse, pegaria, olha só, 4 CRIs aqui da dívida, poderia matar do Paralela, poderia matar quase todo o Paralela, tirando esse de 165 milhões, que é o mais alto. E lembrando que eu falei para vocês aqueles 2 shoppings que são basicamente o motivo da alavancagem do fundo, mas de qualquer maneira, principalmente o Shopping Uberaba é um dos que mais traz resultado para o fundo nesse último período. Aqui eles falam, olha só, a inadimplência do shopping caiu comparado com o mês anterior, registrando um percentual de 3,2%. Pessoal, é um fundo imobiliário espetacular. Assim, eu sou fã do HSML. Ele resolvendo essa questão da emissão, fazendo uma emissão boa, com uma taxa baixa, tem tudo para ele arrebentar o ano que vem. Aqui só um ponto do portfólio mostrando para vocês a questão de que ele é majoritário em todos os shoppings.
Pessoal, mas em relação ao HSML, era isso que eu queria falar para vocês, mostrando que é um fundo espetacular, assim, na minha visão, é um dos melhores fundos de shopping. Ele e o HGBS estão ali disputando pare e pare. A questão é que o HGBS é muito mais antigo, né? Então tem muito mais histórico, mas o HSML tem um potencial enorme. É por isso que eu incluí ele na minha carteira. Provavelmente eu vou aumentar a posição dele no mês que vem, ou no próximo mês, mas é um fundo espetacular, mas vamos acompanhar quando for sair a emissão, aí eu volto aqui para vocês. E o último ponto que eu quero trazer para vocês é sobre a LZR. O LZR, ele publicou no dia 17, foi dia 17? Não, dia 18, anteontem, não, na verdade anteontem não, que dia é hoje? Hoje é quinta, foi na segunda-feira. Ele publicou um fato relevante sobre a integralização das cotas, ou seja, para todas as cotas da emissão vão poder ser negociadas. Por quê? Foi uma emissão restrita, então não teve negociação de direitos. Então, a partir de agora, somente as cotas integralizadas, quando elas viram o ticker 11, elas podem começar a ser negociadas, e também todos os detentores vão poder receber os dividendos, os rendimentos completos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Deixa eu mostrar aqui, que aqui é só o prospecto da administradora falando sobre a data da liberação. Até nesse daqui ele fala que vai ser no dia 26 de junho, aqui ó, 26 de julho, ou seja, semana que vem, é isso? Exatamente, quarta-feira que vem, todas essas cotas vão liberar. Então, se a gente pegar aqui, deixa eu ver quanto que está a cotação hoje do ALZR. A cotação dele, pessoal, tá tá por volta de 115, 116 reais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no dia 26 vai ter uma enxurrada de cotas, ou seja, vão ser quase 3 milhões de cotas sendo colocadas no mercado. Provavelmente vai ter uma pressão vendedora muito grande. Porque muitas pessoas, por não ter negociação de direito, e a cota na emissão foi R$106, provavelmente compraram com o objetivo de fazer arbitragem, ou seja, comprou com 106 para chegar na hora que tiver a cota e vender e ganhar esse lucro. Então, provavelmente, no dia 26 a gente vai ter uma pressão vendedora muito grande no LZR, o que pode fazer com que as cotas caiam e caiam até próximo desse valor da emissão. Então, quem não entrou, não pôde participar e não tinha dinheiro e agora quer entrar, fique atento nesse dia 26, deixa eu voltar aqui. Fique atento nesse dia 26, aqui no dia 26/7, que vai ser a data da liberação das cotas do LZR, das novas cotas da emissão na bolsa. Então, pessoal, isso daqui pode trazer uma janela de oportunidade muito interessante para quem quer aumentar a posição na LZR ou até mesmo quem quer entrar. E como eu sempre tenho falado, esses fundos ainda estão negociados num preço muito baixo. Eu tenho certeza que, inclusive, quem fizer minha mentoria vai ganhar muito conhecimento para poder aproveitar essas oportunidades. E também eu tenho certeza que mesmo quem não fizer e tem acompanhado meus vídeos aqui, vai lembrar no ano que vem, ou daqui a 2 anos, falar, poxa vida, como o Eric tinha razão, eu devia ter comprado mais. E vão ter saudade dos preços que a gente está hoje. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi um pouco mais rápido, mais uma parte de notícias, né, referente a 2 fundos, inclusive, que eu tenho em carteira. E não se esqueçam que semana que vem, na segunda, na terça e na quarta, vão ter um curso que eu vou fazer de investimento em fundos imobiliários, um curso gratuito, que eu vou fazer no YouTube. Vão ser 3 lives, que a gente vai discutir sobre o que são fundos imobiliários, segurança em fundos imobiliários e até a montagem de uma carteira. Então eu espero vocês na semana que vem, tá bom? Aquele abraço!